De que forma, então, que vão ser as articulações da oposição diante desse cenário imposto pelo Supremo Tribunal Federal? Então, nós estamos diante de uma insegurança jurídica, tributária e econômica do Brasil sem precedentes. Nós vemos agora em maio, o Lula fez um decreto regulamentando o IOF, aumentando o IOF. Aí ele viu que pegou mal, ele recua um pouco num segundo decreto. O Congresso Nacional vai lá, susta os efeitos do decreto. O que o Lula faz? Não obedece à vontade do Congresso Nacional, manda para o STF. Alexandre de Moraes tenta uma conciliação, não conseguindo. Ele faz exatamente o que o Lula quer. Ele aumentou as alíquotas, manteve o IOF nas operações, ou seja, o IOF que é inconstitucional, porque a gente tem que lembrar aqui, IOF não serve para arrecadar, IOF serve para regular mercado, ou seja, é inconstitucional sim, o Congresso tinha sim competência para assustar, mas o Alexandre de Moraes está fazendo um serviço realmente de dar sustentação para o governo Lula. Nós fomos surpreendidos com essa decisão, né? É uma decisão muito negativa para o povo brasileiro, para os mais simples, porque eu quero lembrar aqui o telespectador. Essa decisão vai atingir os microempreendedores, o simples nacional, que vai ter, qualquer operação financeira que faça, vai ter IOF, ou seja, vai estar onerando ainda mais a classe média, que vai ter que pagar a conta de novo. Diante dessa decisão, nós vamos fazer uma reunião entre os líderes da oposição, da minoria, o líder do PL e demais partidos, inclusive com o Hugo Mota, para ver a nossa reação. Porque eu entendo, e em qualquer país democrático deveria ser assim, que a vontade do Congresso Nacional deve ser soberana. Mas, infelizmente, hoje, o Executivo está governando com o Supremo Tribunal Federal, olvidando a vontade do Congresso Nacional, o que é muito perigoso, porque o Supremo está fazendo serviço para o Executivo. E isso vai ter um reflexo na sociedade. O que a gente fez enquanto Congresso Nacional foi ouvir os setores da sociedade e o povo que não quer mais pagar tributo. E o Lula, em vez de fazer o dever de casa, economizando, pensando em cortar a despesa, ele só pensa em receita. E essa receita a gente sabe que não vai dar certo para o Brasil. Então, nós vamos ter que se reunir para ver o que a gente vai fazer. Porque, na verdade, pela ordem natural, tudo acaba no Supremo. Então, em tese, nós deveríamos acatar essa decisão. Mas isso não é uma alternativa, nós imaginamos, porque a gente vê o reflexo nas ruas dessa impopularidade dessa medida. Diante dessa decisão, quais são as opções que o Congresso tem nesse momento? Qual a perspectiva para que vocês consigam, de alguma forma, não driblar, mas consigam regulamentar e consigam fazer o exercício da vontade do Congresso diante dessas circunstâncias? Olha, a única alternativa que a gente tem, inclusive eu vou propor nesses próximos dias, seria regulamentar o artigo 49 e 11 da Constituição Federal. O que ele diz? Que cumpre ao Legislativo zelar pela sua competência em face dos demais poderes. Isso significa que hoje nós podemos sustar uma decisão do Lula que seja inconstitucional, como a gente fez com o PDL para assustar os efeitos do IOF. Mas a gente não tem um instrumento jurídico legislativo para assustar uma decisão do Supremo que desrespeita a vontade do Congresso Nacional.